Som. Temos som. Patrões, patroas, estamos de volta. Este banco, cadeira. Agora estamos bem. Agora sim estamos bem. Ora. Sim, Duolingo. O último vídeo foi há 1 mês e meio, para aí. Vemos já aqui. Ou agosto. Ou setembro. Acho que foi meados de agosto. Final. Muito bem. E hoje já temos atualizações. O que é que se passou aqui de diferente? Primeiro, parar esta música. Já acabou. Pronto. O que é que se passou aqui? Até à data, só fechar estas bugiganguitos todos. Ora, a última vez que falámos foi, só confirmar aqui, algures nesta zona, portanto, final de agosto. Bate certo com o que acabei de dizer há bocadinho. Final de agosto, estamos no início de novembro. Passaram 2 meses. E se forem ver no último vídeo, ou se virem o que está desenhado, isto não estava cá escrito. E se calhar isto... Não, isto obviamente não estava porque não tinha acontecido. Só tinha escrito isto aqui e desenhado esta linha. Então, meu... Alguém teve a feliz ideia de lançar um petardo na rua. Ficou gravado em direto. Brutal. Enfim. O pessoal do futebol ultimamente anda muito exaltado. O pessoal do Benfica. Aqui o que é que se passou? Havia este sinal técnico de descida e por uma série de razões, nomeadamente de divergência, estávamos por aqui e aquilo que eu disse era que para uma subida mais rápida, mais saudável e previsível a longo prazo, que este DAO, estes índices e outros ativos tinham que fazer mais um mínimo para depois sim inverter e mudar a tendência e começar a subir a longo prazo e continuar a sua tendência de longuíssimo prazo ascendente. Vamos fazer aqui um zoom. Desativar isto outra vez. E lá está, isto não era uma previsão do futuro. Não era uma previsão do futuro. Era um cenário possível. E acontecendo este cenário, se acontecesse este cenário que aconteceu, o mais provável a seguir era haver uma subida saudável, estável e a longo prazo. E é isso que estamos a assistir agora. Ora, falta mais... As anotações era aqui que estavam? Acho que é em Bitcoin. Era aqui em Bitcoin, sim senhor. Isto, lá está a mesma coisa, se bem que aqui não fez um mínimo novo em relação ao de junho, foi lá perto. Foi um double bottom, ao fim e ao cabo, mas não foi um novo mínimo. Portanto, desviou um bocadinho daquele cenário, daquela projeção. Isto não é matemático, é caótico. E era aqui que tinha tomado nota disto. Só tirar isto aqui. Tinha tomado nota destas coisas. Cenário mais provável caso índices americanos subam e haja alterações no discurso da Fed em relação aos juros, etc. Esse é o segundo ponto que vamos falar hoje. Já agora, voltando aqui, vamos ver o que é que aconteceu, o que é que se passou. Houve aquele sinal técnico. Cipher A. Houve este sinal técnico aqui.
Até podemos ver isto com velas Heikin-Ashi. Não é a minha praia. Por acaso com Heikin-Ashi não deu. Normal. Candles. Ok. Deu este sinal técnico aqui. Isto acontece quando há... São várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. São 3 sinais técnicos, salvo erro, em simultâneo. Um deles é estas EMAs, Moving Average, médias móveis exponenciais, a mais rápida a cruzar abaixo da segunda mais rápida, a de 5 a cruzar abaixo da de 11, salvo erro, está aqui 5 e 11. E é isto aqui, estes dois tracinhos, vamos tentar fazer zoom. Isto que aqui acontece, mas além disso tem que acontecer também esta bolinha vermelha e tem que acontecer outra que tem a ver com Wave Trend, que é este indicador aqui, e como podem ver também cruza aqui, faz um crossing, e aqui em cima também faz um cross. Portanto, aqui podem ver que fez um cross, o negativo. Este é o mais rápido, esta ondinha é mais rápida, e aqui, esta azul escura, é a mais lenta. O mais rápido cruzou abaixo do mais lento, quer dizer que o momentum, o ímpeto descendente ganhou força e ao mesmo tempo a EMA mais rápida cruzou mais lenta. E podem ver no algoritmo, estes algoritmos são open source, podem ver exatamente o que é que isto quer dizer. E fez este chamado Blood Diamond. A verdade é que a seguir desceu imenso. Projetámos uma descida de 10% e ela aconteceu, teve-nos medir e tudo com a régua. Vamos ficar aqui a tarde inteira a medir esta porcaria. Não. Vamos ser mais conservadores, dizer que foi alguns por aqui, portanto o sinal de entrada seria por aqui. Foi 10%, foi o que projetámos e foi o que aconteceu. Não é bola de cristal, era só uma possibilidade, por acaso aconteceu. A seguir a isto seria uma subida, essa subida aconteceu. Ao acontecer, vamos só apagar aqui o lixo do ecrã. Ao acontecer um monte de coisas de inversão, double bottom, aqui quebrou o primeiro máximo, voltou aqui a este nível, foi para cima, aqui quebrou esta tendência descendente em gráfico diário, subiu, enfim, cada um justifica isto como quiser, faz a análise que quiser. É um monte de sinais técnicos que ajudavam aqui a entrar na viragem deste movimento. Foi até esta zona, que é a linha de tendência maior, que vem desde ali de cima. Já agora vamos tentar fazê-la como deve ser. Assim. Como é que isto fica em semanal? Come on. E já agora vamos ver se estamos a gravar. Estamos. Se não, ia ser um grande... Ai, o caneco. E... calma, só ver aqui uma coisa. Bom, estamos de volta só para retomar. Já retomou, ok. Só fazer aqui uma pausa para ver aqui uma coisa importante. Vamos voltar aqui ao assunto. Bom, é aqui, isto. Esta linha descendente vem lá desde o máximo histórico de 5 de janeiro de 2022, início do ano, há quase um ano atrás. E isto vamos puxar para baixo para ter mais espaço. Bateu aqui. No semanal, é isso que eu queria ver. Não está bem. Agora está. Pronto. Enfim, é uma zona, é mais uma banda que passa aqui. Assim, uma banda, um canal e menos uma linha específica. Mas pronto. Esta zona aqui é a zona de take profits. Esta linha azul, 33,300. Por acaso ainda não chegou lá. Mas quando chegou lá perto, isto foi no anúncio do último
dia em que a Fed alterou os juros, que subiu os juros, foi aqui, tuca, lá em cima, e depois vai muito cá abaixo, fazer quase 50% entre isto ou isto e lá em cima. Dito isto, o normal aqui é acontecerem, nestas zonas, pode acontecer várias coisas, mas o normal é acontecer algo deste género. Ele sobe, continua a subir, passa isto, muito, ou mais ou menos, ou até aqui, para criar ganância, cria ganância e a seguir tal, vem cá abaixo. E depois sim faz a subida saudável. Neste caso, vamos apagar, neste caso fez exatamente esse movimento, mas abaixo desta linha, ou seja, isto serviu para criar medo neste nível, porque aqui houve alguma ganância e a seguir uma queda gigante. E a seguir uma recuperação gigante também, mas esta queda gigante criou medo, despoltou aqui muitas ordens de venda e lá está, aqui também. E como tal, agora isto tem caminho aberto para subir por ali acima. Este nível aqui, como podem ver, a linha amarela, isto é que eu desenhei em agosto. Foi exatamente aqui. Não é para marmar, foi pura coincidência. Podia ter sido um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, ou podia não ter ido lá sequer. Mais provável era ir aqui perto, sim. Mas agora o que interessa é, isto já tem caminho aberto para subir, descer qualquer coisa irrelevante, não tem que vir aqui a esta zona, e depois seguir o seu caminho. E atenção a uma coisa, isto sim é importante. Esta projeção de descida até outubro, outra coincidência, é só coincidências, lá está. Isto é quase sorte, mas é demasiada coincidência para ser só sorte. Porquê? O desenho amarelo, este desenho amarelo aqui, foi exatamente o sítio até onde ele desceu. Exatamente. A data foi um dia antes de ele ir lá. Eu meti o fundo a 12 e ele na verdade foi lá dia 13 só. Na descida, atenção. Já na subida, a coisa foi um bocadinho diferente, porque na minha projeção aparecia início de dezembro. Na realidade ele foi lá no início de novembro. Tá. Isto não é para concluir nada, simplesmente para dizer que achei curioso. Isto foi ainda mais rápido que aquilo que eu estava à espera. A descida demorou o tempo que eu previa e que eu achava mais provável, e a subida demorou metade do tempo com que eu estava a contar. Agora, isto aqui vai ficar aqui desenhado. Sim, vamos apagar esta linha amarela. Vamos apagar isto. Tá. Isto vai ficar a amarelo agora. Vamos lá, já está. Isto também. Ainda não estava. Ok. Aqui logo encontramos um nível técnico para esta descida. Pode ser este suporte. Não me faz confusão. E atenção que isto, ou seja, janeiro, é bem possível que em janeiro haja um novo máximo histórico se isto subir com esta velocidade. E que, vamos ver uma coisa, a velocidade a que ele está a subir desde o início de outubro até o início de novembro, foi mais inclinada para cima, ou seja, subida mais rápida, mais vertical, do que aquilo, e não é logarítmico, do que aquilo que eu estou a projetar para esta subida. Na verdade, para 1 de dezembro, basta subir até aqui, não é preciso ir até lá acima, basta até aqui para haver um novo máximo histórico ainda este ano. E isto parece ridículo, como é que vai tão rápido de um fundo para um máximo histórico, mas é assim mesmo, quer dizer que no pico do pessimismo foi a melhor altura para entrar e foi a altura mais rápida de subir a seguir.
Dito isto, pode acontecer outra coisa pouco provável, mas pode acontecer isto. Ele continuar a sua descida, o seu canal de descida. Cenário pouco provável, não vou desenhar aí sequer. Porquê? Vamos passar agora à parte 2, depois de vermos aqui mais uma coisa. Isto, muito bem. Aqui aconteceu uma coisa que foi este... Aqui já quebrou a tendência, como podem ver, desde... Oi! Porcaria. Que vinha lá desde o máximo de novembro de 2021. Quebrou nesta altura. O que acontece? Como quebrou na lateral, não quebrou nestas zonas aqui antes de chegar ao final deste triângulo, entre aspas, que estava a formar desde aqui. Né? Há aqui um triângulo, claro. Aqui, 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 mais ou menos. Ele furou assim, não o furou com antecedência, com força. E o que acontece quando fura assim na lateral, a maior parte das vezes, é que ele continua em consolidação. Ou seja, pode não ter um momentum tão forte, mas a verdade é que, havendo alguma alteração fundamental, aqui, uma divergência, não é? Isto. Aqui, embora é na mesma direção, não é. Não é. Porque há esta divergência aqui, este wave trend, momentum, aqui, esta candle, é isso. E aqui, aquela. Vá, vamos pôr a direito. Conservador. Não é a direito, não. Não é. Esta linha descendente. My friends. Esta linha é descendente. E estamos a falar do semanal. Este semanal tem muita força, muita importância. Ou seja, isto aqui, ascendente, momento ascendente, mínimo e um mínimo mais alto, e aqui preço descendente, mínimo e um mínimo mais baixo. Apesar de haver este preço aqui, não é aí que começa o primeiro corte do wave trend, é aqui. Ou seja, há este movimento e a seguir este movimento. Isto quer dizer que é uma possível entrada geracional, um mínimo geracional, e portanto o preço pode fazer, agora vamos ser bruxos, da cartola ou da bola de cristal, e isto, vamos usar FIBs 50. Opa, então isto máximo histórico, então aqui, pronto, 50, onde é que é o 50? 44. Ray, horizontal line, 44, aqui, primeiro target, segundo, no meio do range, 30, 60, 5, aqui é isto, 48, é esta linha. Já temos níveis para quebrar aqui e depois fazer isto, ou isto, e isto, revisitar esta zona e depois subida. Se já é 24, é demasiado longe. Ele vai mais depressa. Fazer isto, depois isto, depois isto, depois isto, isto, depressa, isto e isto. Esta linha está lindíssima. Enfim, fica assim. Fuck it. Ainda não está. Não estou a sentir. Agora sim, vai. Desce, sobe, desce, sobe. Agora desce,
E agora sobe muito. Pronto. Já subiu demasiado. Vamos. Desce. Sobe e depois desce. Vá, mais uma vez. Só. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Assim. Agora vamos. Chegaste para aqui. Isto é um certo. Já sei o que é. Pronto. Isto é um certo para índices americanos subiram. Ou seja, isto já subiu. E o outro é o do discurso da Fed. Vamos só ver uma coisa aqui no Dow. Técnica, fácil. Nada de especial. Isto são vocês a acompanhar o meu raciocínio. Não tinha analisado nada este fim de semana. Estou a fazer agora convosco. E olha, já agora, isto é um gosto do caneco ver. O último vídeo foram 79 pessoas, 80 pessoas, que falava do crash. Claro, eu ponho no título o maior crash de sempre e o pessoal vai ver. É mesmo a YouTube, é mesmo a clickbait. Mas a verdade é que crashou e toda a gente estava com medo e fez novos mínimos do ano e isso tudo. Portanto, props para a análise. Mas não é para estar aqui com faltas de humildade. É tudo uma questão de probabilidades. Vamos ver como é que estamos aqui a nível de subida. Pois é, já fomos ao 50. Nem sequer tinha visto isto, sinceramente, porque desde que fez este novo mínimo, aqui estes dois mínimos, vá, em relação ao máximo histórico, ele já foi ao 50%. E foi no 50% que fez este disparo para baixo. Portanto, faz todo o sentido que agora sim pode subir à vontade e depois logo se verá. Vamos fechar isto. Vamos voltar aqui à nossa criptozinha. Já temos esta projeção toda spooky. Esta linha lá está, não fez a mesma coisa, embora subiu, desceu e a seguir subiu outra vez. E ele subiu, desceu e a seguir está a subir outra vez. Mas não é. Aliás, esta linha que já cá estava. Olha, eu não sei. Isto vai sair aqui. Só ver que mais temos. Isto aqui temos que falar porque é importante. Isto temos que falar. Porquê? Importante. Blood Diamond. Double top. Ou triple top, se quiserem chamar. Máximos mais baixos do que este. Quase ao mesmo nível. Crossing dezenas. Divergências 1, 2, 3, em que o preço aqui era igual. Divergência em weekly em que o preço não é igual. Ou seja, divergências e o preço faz isto radicalmente diferente. Isto assim super inclinado e este inclinado para baixo. Bastante overbought. Ia descer. Isto é o dólar, Dixie. Índice de dólar. E se tirarmos este lixo, e perdoem, eu chamo de lixo a indicadores que são importantíssimos, mas é assim a vida. E tá. Vamos ver coisa a coisa. Máximo. Mínimo mais alto. Alto, mais baixo. High, lower high. Mesma altura, double top, com outro mais alto aqui atrás, portanto, dois mais baixos. Quebrou a estrutura aqui. Fez um mínimo mais baixo. Fez um alto ainda mais baixo aqui, ou seja, 1, 2, 3, 4. Sequência.
E em descida, 1, 2, e agora, próximo. Se ele acaba isto, se continua para baixo, isto pode ser, claro, um flag. Pode ser um continuation flag. Isto até tem um padrão aqui. Isto. Mas, não é isso que está a formar. Não me cheira. E isto aqui seria... Então, coisa para desenhar seria isto assim e depois para cima. Continuation flag. Bandeira de continuação. Mas está-me a querer aqui dar umas bandeiras que não, isto não bate certo por causa dos fundamentais. E os fundamentais deviam ter sido primeiro, mas já lá vamos a seguir. Enfim. Isto é sempre para ser super rápido, mas depois acabamos por demorar. Pequeneco. Mas faz parte. Cheer. Oi. Cheer. De onde já viemos e de onde estamos? De onde já viemos e de onde estamos? O que é que isto quer dizer? Toda esta descida até valores de 2021 ou 2000 ou início de 2022, por aqui. Toda esta descida são potenciais subidas dos outros ativos versus dólar. Assim. Aqui. Isto é 2022. Assim. Isto. Também este FIB está aqui a fazer não sei o quê. Isto. Assim. Assim. Petróleo não é um bom exemplo por causa da guerra, mas lá está, ele está no sítio onde estava quando começou a guerra, portanto, pá. Petróleo é mais uma subida moderada a longo prazo e é isso. Ouros e afins é a mesma coisa, não é o melhor exemplo porque estamos numa altura de... Embora, tecnicamente, lá está, é uma compra aqui. E prata também. Mesma história. Subiu imenso no último dia, última sexta-feira. E a pedir para subir mais agora. Libra e afins. E euro. Mesma coisa, estão a pedir para voltar para dentro destes range. Euro. E em aspas. Seja isto a voltar para aqui, faz com que isto volte para aqui. E o resto dos ativos por aí adiante. Vamos falar dos Fed Rates. A taxa de juros da Fed. Pumba! Vai buscar. Há quanto tempo, desde 2008, que não revisitávamos esta subida? Eu não subia para lá desde 2005. Interessante. Bom, aconteceu esta subida, sim, sem dúvida. No entanto, o que é que temos aqui? Especificamente aqui. Alterações no discurso da Fed em relação aos juros e etc. Bom, queria alinhar isto com os bonequinhos. O que é que se passa com os juros, com o discurso? Na última conferência de imprensa do Powell, em que anunciou a subida de taxa de juro de 3,25% para 4%, no dólar, Estados Unidos, ele continua com a conversa de vão continuar a subir o necessário para... O
caiu a caneta, não tem mal, para fazer, porque estão comprometidos em fazer com que a inflação volte aos 2% nos Estados Unidos. No entanto, no final da reunião da conferência de imprensa, houve, lá está, uma troca de perguntas e respostas, uma conferência de imprensa com perguntas dos jornalistas, como há sempre, e numa das respostas ele disse uma coisa muito interessante. Isto é obrigatório para qualquer pessoa. Quem não viu tem que ver. E ele disse uma coisa muito interessante, que foi... Até vamos parar aqui. Bom, estamos de volta. Fui só buscar a transcrição da conferência de imprensa. Mais fácil do que estar aqui a meter vídeos e a comentar por cima do vídeo. E isto foi uma pergunta de uma jornalista do Washington Post, que em relação aos tempos de atraso, ou seja, o lag, o atraso entre eles tomarem uma medida e ela aumentar um juro e ele ter efeito numa economia, baixar a inflação, e por outro lado, eles não falam, mas é subentendido. O delay, o atraso, o lag entre a inflação baixar na prática, os preços pararem de subir, embora continuem altos, mas simplesmente estagnam, param de subir, e isso refletir-se nos dados da inflação, no CPI. E vamos ver a resposta. The statement points to lag times. I'm wondering if you can walk us through how you judge those lag effects. Effects. What that timeline looks like over the coming months or even a year, and where you would expect it to show up in different parts of the economy. E a resposta dele, então, ele diz que é normal e há muito tempo que a política monetária funciona com variáveis com atrasos variáveis e longos, assim que é, e que primeiro tem efeito nas condições financeiras e depois na atividade económica, e talvez só depois disso na inflação. Faz sentido. E que isso foi o pensamento, a lógica durante muito tempo. E que havia literatura que fazia... There was no literature that made those legs out to be fairly long. Ou seja, o que ele está a dizer aqui, a forma como eu interpreto isto é que em teoria, na teoria antiga, estes lags, estes atrasos entre a política monetária e a inflação baixar na prática e os mercados reagirem, eram bastante longos. E que na literatura mais recente esse atraso é mais curto. E que na verdade não existem dados, e é interessante isto, não existem dados de inflação tão alta numa economia moderna, ou seja, só nos anos 70 ou 80, que não há nada a ver com os tempos modernos em que funciona tudo com computadores, informática, etc. Grande diferença de agora é que antigamente aumentava-se a taxa de juros e reagiam as condições financeiras, e depois disso a economia, a atividade económica e a inflação. Agora, isto é que é o importante. Isto é que é a frase. Aqui é que está o dinheiro para ser feito. Agora, as condições financeiras reagem bem antes da expectativa da política monetária. É assim que tem sido durante os últimos 25 anos. That's the way it has moved for a quarter century is in the direction of financial conditions and monetary policy. Primeiro as condições financeiras e depois a política monetária, e não ao contrário, que antes era a política monetária e depois as condições financeiras. Porque os mercados estão a pensar: o que é que será que o Banco Central vai fazer?
E também há muitos economistas que dizem, onde é que está isto? Que depois das condições financeiras mudarem, que os efeitos, ou seja, mudam as condições financeiras. O que isto quer dizer é que ainda, vamos fazer aqui um zoomzinho, estamos aqui, certo? Isto está tudo a descer, o dólar está a subir imenso, os mercados, as ações, as empresas, está tudo caiu bastante desde o início do ano, já subiu muito, e neste dia, nesta altura aqui, subiram ainda mais o juro. E dizem que ainda vão continuar a subir. Mas o que é que se passa? Ora, eu perdi o sítio onde estávamos. Aqui. Há muitos economistas que dizem que, como as condições financeiras, isto muda primeiro, antes da política monetária, o facto that the effects on the economy are actually faster than they would have been before. Que como as condições financeiras reagem antes da política monetária, que os efeitos na economia são ainda mais rápidos do que seriam antes. Não sabemos isso. I guess the thing that I would say is it's highly uncertain, and so from a risk management standpoint. Ok. Ele diz que não sabe, que é incerto, é muito incerto. Incerto não quer dizer que é improvável, quer dizer que não sabe se vai acontecer ou não. Incerto. A palavra que ele diz, highly uncertain, altamente incerto. Altamente incerto. E, portanto, de um ponto de vista de gestão de risco, precisamos, era altamente irresponsável ignorar esta possibilidade de o mercado estar a reagir, já à expectativa futura de, antes de eles fazerem a alteração na política monetária, de pararem de subir os juros ou eventualmente os baixarem, o mercado já está a reagir com a subida dos mercados de risco e com a descida do dólar. Só ver se há mais alguma coisa de valor nesta intervenção. É importante isto, é importante. Ele diz que tem que ter muito cuidado com o que fazem, com as decisões que tomam, do ponto de vista da gestão do risco e de se lembrarem que, se por acaso fecharem a torneira demais, que a seguir podem sempre, ou seja, subirem demasiado os juros, haver muito pouca liquidez no mercado, que a seguir podem usar as suas ferramentas à vontade, como fizeram no Covid, para injetar dinheiro. Tiraram a mais? Não, tranquilo, injetamos agora a mais, outra vez, para suportar a economia. Enquanto que, por outro lado, se não controlarem a inflação, por não fecharem a torneira o suficiente, ficam numa situação em que a inflação é demasiado grave e os custos são demasiado, potencialmente, muito mais altos. Much higher potentially. Os custos são potencialmente mais altos. Assim é que é, uma boa interpretação. E, portanto, de um ponto de vista da gestão de risco, querem garantir que não correm no erro de falhar a apertar a torneira, apertar o cinto o suficiente, ou de fazer loosening policy too soon, ou de deixar a coisa andar e de parar de subir os juros demasiado cedo. Só ver se há aqui mais alguma coisa de valor. Não, mas aquilo que falámos ali é importante porque o que ele disse bate certo com o que o mercado já está a fazer. E óbvio que ele sabe o que está a passar. Por isso é que
depois desta subida, já agora vamos ver quanto é que foi. Já agora do mínimo até ao máximo. Já, subimos 16%, isto é imenso. Isto é imenso. Em quanto tempo? 10. Em 20 dias subiu 16%. É só ridículo. Se isto fosse uma queda desta dimensão, era um crash. Que Deus me livre. E toda a gente em pânico e não sei o que. Isto aqui foi uma descida de 10%. Isto foi uma subida de 16%. Lá está. Este valor mais pequeno, uma subida assim são 16%, enquanto com um preço mais alto, uma descida destas são só 10%. Se ele caísse, se o mercado caísse 16% em 20 dias, isto não foram 20 dias, ou foram agosto, outubro, foram quase 2 meses. Se ele caísse 16% em 20 dias, era o Deus me livre. Como subiu 16% em 20 dias, ele tem noção do que está a passar e vem com esta conversa, que é a forma de dizer que o mercado está a reagir bem e que bem possível, provável, incerto, mas possível, que daqui continue aquele cenário que já falámos. Bom, agora vamos... Isto aqui já agora está disponível, está aqui a fonte, Federal Reserve, não há cá tretas. Vamos falar aqui do jogo da bolsa que vai acontecer, só ver aqui 40 minutos, ok, está fixe. Este jogo da bolsa vai acontecer agora, começa na segunda-feira, amanhã. Isto são os resultados de 2021 e vamos só... Eu vou deixar isto aqui só para dizer uma coisa. Participaram 3.000 e tal pessoas. Não está aqui este artigo, mas estava no outro anterior. 3.000... Tem aqui o número exato, só um segundo, na calculadora. Ou 1.000. 1.653. 1653, dos quais ganhou mais de 500%, se está com 600 em relação ao inicial é porque ganhou 510%, 510,3%. Oh, não, mentira, disparate. Se está com 710% do valor inicial, ganhou 610%. Um multiplicou a carteira num mês. Um multiplicou a carteira por 7, outro multiplicou por 5, outro multiplicou por 4, outro por 3,5, outro por 3, por aí adiante. Ou seja, para ganhar isto é preciso multiplicar a carteira, ganhar 500% ou mais. Para ficar no top 5 de 1.000 e tal pessoas, é preciso ganhar 200% no mês. Para ficar no top 10, é preciso ganhar 100%. Como podem ver, até o top 47, os 47 primeiros, daí para baixo, lucraram, mas lucraram menos do que 10% num mês inteiro. Com alavancagem. Trading. Conta demo, não é dinheiro a sério. E vamos só fazer aqui uma brincadeira de 13. Eu calculei quantos é que ganharam mais do que 100% ao fim do mês. Foram 13. 13 a dividir por 1.653 dá 0,8% dos participantes ganharam mais do que 100% no mês. 0,8%. Estes dados, embora seja do concurso do jogo da bolsa, eu interpreto isto como dados equivalentes a dados reais num broker.
E são dados a que não temos acesso, mas estes dados do concurso são públicos, toda a gente tem acesso. E portanto 0,8% bate certo com aquela ideia que se tem de um broker, trading, 90% perdem dinheiro. Aqui não dá para ver, por acaso no outro artigo dava, no ranking da outra semana, dá para ver qualquer coisa como 3% ganham mais do que 10% de lucro ao fim do mês ou ao fim do tempo que lá estão. Portanto, nesses 10% que não perdem dinheiro, há 7% que nem ganham nem perdem, ficam ao break-even ou com lucro irrisório menos do que 10%. Dos 3% que ganham alguma coisa superior a 10%, ou seja, isto são os 3% daqui para cima, só 0,8% é que ganham mais do que 100%. E bom, aquilo onde queria chegar é que os dados que temos aqui são equivalentes aos de um broker. Contas de demo, contas reais, acaba por ir dar ao mesmo. Contas reais ainda perdem mais porque têm as emoções à mistura. Neste caso, vamos dizer que é um híbrido entre demo e real porque é uma conta demo, 100.000 euros fictícios. Mas o prémio, isto tem prémios em dinheiro, 1.000 euros, 2.000 euros para os primeiros classificados, coisas desse género, nem sei de cor. E competição, portanto, emoções ao barulho também. E como tal, dá para ter a noção do que é a realidade da percentagem dos que ganham e dos que perdem. E como dizia o Ray Dalio aqui há dias, num dos vídeos mais recentes dele, isto é mais difícil do que entrar nos Jogos Olímpicos. É mais difícil do que entrar nos Jogos Olímpicos. E eles gastam, a Bridgewater gasta mais de 100 milhões por ano em research, em pesquisa, a tentar ter um edge, estar à frente do mercado, ter estratégias novas, ter programas, algoritmos, inovar, vencer os outros na competição. Se eles gastam 100 milhões nas mentes mais brilhantes do mundo a trabalhar para eles, temos que ter a humildade de saber que não chegamos nem perto e que a vantagem que temos é que somos pequenos, portanto somos, como investidores de retalho, somos mais ágeis. É a única verdadeira, mais ágeis, mais alavancados, eventualmente. É a única vantagem. Mas de resto temos que ter a humildade de aceitar que não somos melhores do que uma Bridgewater. Nem podemos chegar aos calcanhares deles. O que podemos é ser muito bons e ser os medalhistas dourados olímpicos, mas isso já é temos que ser o equivalente a um atleta olímpico que faça os mínimos olímpicos para chegar ao jogo. Mínimos olímpicos é isto aqui. Isto são os mínimos olímpicos. Isto é tentar chegar aos mínimos olímpicos. Isto são os mínimos olímpicos. Daqui dos 100% por mês para cima são os medalhistas e o top 5 ou o top 10 olímpico. Os finalistas dos 100 metros e dos 100 metros barreiras, os 10 finalistas, é isto. Bom, com isto despeço-me. Ainda vou fazer mais um vídeo sobre sistemas, regras, como sistematizar o nosso sistema, como ter um plano, aplicar e abdicar completamente das emoções, não ter emoções ao barulho, como fazer a coisa de forma que as emoções não interfiram, assim é que é, porque emoções têm %. E obrigado por terem visto até ao fim, quase uma hora de vídeo, e vemo-nos no próximo. Tchau.